O que eu quero te perguntar, o que são padrões familiares? É claro que eu não quero uma definição do Google, né? Eu quero que você pense com a sua cabecinha. Não, é óbvio que eu sei a definição lógica do que é padrão familiar. Mas qual que é a essência disso? Por quê, né, que isso atua dessa maneira? Porque na essência das coisas, a gente descobre a finalidade delas. Então, eu montei uma definição aqui para te ajudar a compreender a essência e o propósito de um padrão familiar. O que são padrões familiares? Padrão familiar é um modo de atuação, presta atenção, que garante a homogeneidade e a perpetuação da família. Ou seja, o padrão é justamente o padrão familiar que garante que a família seja homogênea. E é essa igualdade que o padrão garante que perpetua a unidade da família enquanto ela é inconsciente. Isso, gente, é uma chave de trilhões de dólares, tá? É você entender. Então, é essa a função do padrão. Porque a gente fala muitas vezes assim, a função do padrão é pertencimento. Ok, mas às vezes isso passa meio lotado. Agora, a grande questão é entender, é justamente o padrão que mantém a homogeneidade da família, que mantém ela homogênea, que mantém ela igual. Então, imagina o seguinte, não sei se vocês já repararam, às vezes eu presto muita atenção nisso, assim, nas famílias andando. E aí você descobre uma mesma identidade corporal, principalmente, né? Ou, às vezes, você vê aquele pai calvo, com aquele óculos franzino, aí você olha pro filho de 14 anos, ele é exatamente igual, não há vivacidade alguma no menino, ele tá lá com o óculos, também parece que tem o mesmo 70 anos do pai. O que é isso? É uma homogeneidade. Por que ela existe? Para garantir um pertencimento, já que a vinculação não é opcional. Deixa eu ver se vocês estão entendendo isso. Então, é mais ou menos como se a gente chegasse aqui, olhasse para uma família e falasse, gente, é seu irmão, né? Porque vocês são idênticos. Ou, nossa, gente, impressionante como você e sua mãe são iguais. Nossa, como você e seu pai são iguais. Sendo que, na verdade, a grande maioria quer se diferenciar. Você tá aqui porque você não quer ter o mesmo tipo de padrão, né? Como é que a gente faz para diferenciar? Para quebrar a homogeneidade, para que a homogeneidade não se perpetue. Eu tenho que optar pela vinculação consciente. A gente vai trilhar esse caminho aqui, tá? Então, é claro que eu dei um exemplo aqui de postura corporal, traços, mas eu quero que você entenda a partir do conceito de repetir padrões. Então, vou repetir o conceito. Padrão familiar é um modo de atuação que garante a homogeneidade e a perpetuação da família. Essa é uma definição que eu criei para essa aula aqui, para ficar claro para você, tá? Então, a partir desse entendimento, eu quero te perguntar, será então que a gente deve investigar os padrões? Talvez a solução não seja aí. Da onde eu tô tirando isso? Do entendimento das raízes da terapia sistêmica, que antecede a constelação, tá? A terapia sistêmica, ela é raiz da constelação familiar. Esse conceito que eu tô trazendo para vocês, eu tô tirando das raízes da terapia sistêmica. Que conceito é esse? O entendimento de que o meu olhar não deve ser me debruçar totalmente sobre os padrões e ficar investigando o porquê, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha do padrão. Mas o que eu devo olhar? Presta atenção, a partir desse conceito que eu expliquei acima. Devemos investigar os padrões de interação que sustentam um problema. Ou seja, um padrão que eu não estou gostando, por exemplo, escassez, por exemplo, falência, várias coisas que vocês colocaram aqui. Por exemplo, não prosperar profissionalmente, não avançar. Esse é um padrão que chega uma hora eu falo, isso aqui é um problema para mim. Eu devo investigar enlouquecidamente esse problema, esse padrão? Não.
eu devo investigar as interações familiares que sustentam este padrão. Vou explicar, presta atenção, daqui a pouco eu abro para ver se vocês entenderam. Imagina o seguinte exemplo. Uma família, mamãe, papai, filhos. Aí, por alguma razão, o papai não está mais presente. Mamãe e papai se separaram, aconteceu qualquer razão, por alguma razão, e o papai morreu, ou o papai saiu do casamento, se separou, constituiu uma outra família, seja lá o que for, que seja uma situação traumática para aquela família. Aquela família vive uma desestruturação, tá? E aí, o que acontece? Essa família se rearranja a partir desse trauma, ou seja, saiu uma pessoa, todo mundo se rearranja, cada um ocupando aí já não mais o seu lugar, mas um outro lugar, para que aquela família permaneça unida, tá? E aí, não se fala a respeito do trauma, e para que essa nova organização se sustente, estabelece-se um padrão disfuncional. Exemplo, Dani, o filme Encanto. Aconteceu, uma pessoa importante saiu, aquele trauma era insuportável, todo mundo se rearranjou e criou um padrão que é o dom, né? E esse padrão é sustentado pelas relações. Todas as relações, quem pode pertencer, quem não pode pertencer, o que pode conversar, o que não pode conversar, tudo isso está em função de sustentar aquela conversa do dom que, na verdade, existe para que ninguém olhe para o verdadeiro problema, que é a ausência do abuelo. Entendeu? Deixa eu ver se vocês entenderam. Mais ou menos, é apenas o começo da aula. Entenderam mais ou menos? Então, veja, a nossa questão tem que ser, vamos pegar, se debruçar sobre o padrão propriamente, que aqui a gente vai falar de padrões financeiros na aula. A gente vai falar um monte de coisa, vocês vão aprender um mundaréu de coisa aqui que vai dar para vocês falarem, uou! Mas o que eu quero que você entenda? Não entendi nada. Então, presta atenção que você vai entender. Inclusive os segredos familiares. Exatamente. Trauma, problema, exclusão, segredos familiares. Todas as coisas que promovem que haja uma reorganização da família. Ou seja, os padrões familiares disfuncionais, eles nascem de uma família que se rearranjou por alguma coisa que não está funcionando muito bem. E aí, o que mantém essa família unida? As interações que existem para sustentar este padrão, que garante que a gente não fale do Bruno, entendeu? Que a gente não fale do problema. Ok, número 1, para a gente avançar. Padrões familiares. O que é padrão familiar? É um modo de atuação que garante a homogeneidade e a perpetuação da família, tá? Devemos investigar os padrões? Não, devemos apenas identificá-los. E depois que eu identifiquei, o que eu faço, Dani? Devemos investigar os padrões de interação que sustentam um problema. Ou seja, o padrão é o problema. É o problema que está acontecendo. E por que aquele problema está lá? Lembra o que eu expliquei? Todo padrão aponta para uma denúncia de algo que está fora do lugar, de algo que está errado, de algo que ninguém está olhando. Então, aquele padrão que é um problema, na verdade, é uma denúncia de algo que está embaixo do tapete e que a gente precisa se dispor a olhar, tá? Que mais? Que eu quero que você guarde, que o problema, o padrão, então, ele tem uma função. Qual é a função? Ele mantém essa unidade familiar e muitas vezes todo mundo um pouco culpado, porque quem é que vai sair de uma família capenga, não é mesmo? Eu é que não vou crescer, ser adulto e ser feliz e deixar minha mãe lá e meus irmãos lá depois que meu pai foi embora, né? Então, o que eu faço? Eu sou leal a um padrão, por exemplo, de falência, porque daí, lógico, eu continuo pertencendo.
Então, o padrão existe para perpetuar esse sistema de interação que eu não consigo sair porque ele foi estabelecido a partir de um trauma, a partir de um problema, a partir de uma exclusão, a partir de um segredo familiar, etc, tá? Então, veja, o padrão, ele tem uma função. Qual função? Justificar um formato de interação que protege a integridade da família. Integridade em que sentido? Que permaneça todo mundo unido. Então, todo mundo falido é todo mundo unido. Mais ou menos assim, já que o assunto é dinheiro, tá? Vou contar uma história para você entender como é que funciona mais ou menos isso. A história do pai herói é uma história famosa na terapia sistêmica, tá? É a história de uma família que vai buscar terapia porque o filho mais novo, de 20 anos, está apresentando traços de borderline, todos os homens dependentes emocionalmente, as mulheres super responsáveis, codependentes, batalhadoras. Então identifica-se um padrão, mas por causa desse mais jovem, vai-se todo mundo para terapia. Começa uma terapia familiar e aí, com o passar do tempo, começa-se a identificar um padrão. Qual que é a história? Qual que era o segredo familiar? O pai dessas crianças morreu quando eles eram crianças e a mãe criou-os sozinha. E ela sempre contou a história desse pai que era um homem maravilhoso, que era um homem trabalhador, batalhador, sabe? Que estava presente, que, nossa, era um pai maravilhoso. E aí, quando, por causa da terapia, vai se fala, um belo dia ela decide fazer um jantar e contar a verdade. E qual era a verdade da história? A verdade é que o pai era um jogador de baralho e tinha perdido absolutamente tudo jogando baralho e por conta disso que ele tinha morrido. Não assassinado, não se sabe exatamente qual que é a função, mas a questão era essa. E que ela pensou, a mãe, que a melhor forma que ela tinha de proteger os filhos e a família e a memória desse homem é que esses filhos seriam fortes e essas filhas seriam fortes se elas tivessem uma memória boa do pai. Então ela inventou esse pai herói e sempre contou as histórias do pai herói para os filhos. Qual que é a grande questão? Que os filhos todos, tanto as mulheres quanto os homens, dão continuidade à realidade. Ou seja, os homens queriam perpetuar a verdade de um pai. Ou seja, eles eram a continuação daquele pai fracassado. E o mais jovem começou a apresentar um transtorno borderline justamente porque ele não conseguia equalizar duas personalidades. A personalidade que a mãe exigia, esperava dele, que ele fosse o filho do pai herói, um homem bem-sucedido, e quem ele verdadeiramente era dentro dele, que era a continuação do pai. Então, quando se vem à tona essa verdade que a mãe estava escondendo, é que as filhas podem parar de honrar a mãe neste comportamento de codependência, nesse comportamento dessa mulher super responsável que leva tudo nas costas e que nunca busca igualdade na relação. E os filhos finalmente saem de um padrão de fracasso que estava se perpetuando, porque de repente eles não precisavam mais ser leais àquela mãe e àquele pai e começam a ter uma liberdade para ser eles mesmos, já que eles não têm mais que continuar interpretando aqueles papéis que aquela interação mentirosa exigia. Deixa eu voltar vocês. Entenderam? Calma que vocês vão começar a trazer para a história de vocês. A ideia é vocês começarem a entender que é o seguinte: o segredo não está no problema. O segredo está na interação que sustenta o problema, tá? Essa interação que mantém a família unida. Estão entendendo perfeitamente. Coisa linda, gente. Eureka! Coisa linda. Sim, entendendo. Ótimo, gente. Ótimo, é o começo. Então, o que eu quero que vocês... ela falou, no mundo interno dele, ele é diferente do externo? Não. Nós somos uma continuação dos nossos pais. A grande questão é que aquela mentira da mãe fazia com que ele se sentisse cobrado a ser um personagem que ele não tinha como ser. Pode-se ter essa saída consciente? É isso que nós vamos construir.
Que bom. É a história criada que ela queria que fosse real. A interação das relações. Ela perguntou qual interação? A interação é dos integrantes da família, tá? E quando não identificamos o padrão? Take it easy, baby. Nós vamos fazer isso. Estamos só começando a brincadeira. Ok, vou tirar os comentários e vamos seguir. Então, o que eu quero que você guarde? Que a gente vai fazer aqui uma investigação de padrões com relação a assuntos financeiros, porque é o tema. Mas eu quero que você entenda que esse início da aula serve para todos os temas, tá bom? Serve para todos os padrões que você identificar. Tantas mulheres falaram de padrão de codependência, de padrão de relacionamento infeliz, blá, 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 blá. Esse início aqui serve para tudo, tá? A gente vai começar uma investigação agora com relação aos assuntos financeiros. O que eu quero que você guarde? Número 1. Existe um enredo. Essa interação protege um enredo. Que enredo? A história. A história que mantém a família unida. Que às vezes, quando a gente cresce, a gente fala, posso falar? Eu nunca tinha visto diferente. Eu adotei a versão da minha mãe, eu adotei a versão do meu pai, eu adotei a versão que a minha irmã me contou, ou adotei uma versão que eu não sei de onde eu tirei, metade da história que eu ouvi da minha tia, mais metade do não sei o quê. Criei uma versão e nunca questionei. E agora, adulta, fazendo terapia, eu tô começando a ver que a história não é essa. E a identidade que você formou era para se adequar a esse enredo da família, ou seja, existe um enredo da nossa família. Se eu te falar, olha, me conta em 2 minutos a história da sua família, você vai resumir. Esse é um enredo. Essa é a história, e essa história contém as interações que te fazem leal a um determinado padrão que sustenta essas interações. Ok. Esse enredo esconde segredos e perpetua por lealdade aquele modelo de interação. Tá? Esse modelo de interação é o que mantém a família unida, homogênea. Ou seja, o padrão serve para manter a família homogênea. Onde tem padrão, tem denúncia. Homogêneo significa igual, logo repetição de padrão, logo inconsciência. Qual que é o objetivo? Seu objetivo é, não quero mais reproduzir o padrão. O que você está buscando? A realidade heterogênea, significa diferente. Para ser diferente, é preciso que haja união por comprometimento. Como que faz isso, Dani? Através da consciência e através da honra ancestral. Ah, então não tem esse negócio de corta o padrão simplesmente, cada um com seus problemas? Não tem muito esse daí. Não tem. O processo envolve um negocinho chamado honra, vinculação consciente. Então, qual que é a ideia? A ideia é eu ficar me debruçando para eu saber exatamente quem foi o primeiro fracassado da família para eu parar de repetir o padrão do fracasso? Não. Qual que é a ideia? Investigar o enredo. Que enredo que eu estou perpetuando? Um exemplo. As mulheres da minha família são sempre elas que seguram a bronca. Entendeu? Que enredo que você está perpetuando? Por que existe o padrão? Porque as mulheres da minha família são as que seguram a bronca. Então, veja, o padrão existe para proteger um enredo que muitas vezes a gente adota sem saber. Nesse enredo, papéis são atribuídos. Por exemplo, nesse enredo. Na minha família, é a mulherada que segura a bronca. Um papel é atribuído para as mulheres, certo? E eu inconscientemente adoto este papel para continuar pertencendo e protegendo as interações da minha família de origem. Deixa eu ver se vocês estão entendendo aí. A história do enredo. Tô gostando, tá caindo ficha aqui. Entenderam a história do enredo? A gente vai descobrir se é um enredo. A gente tá? Enredo é só o que eu tenho. Ai, sim, tô entendendo. Sim.
Entendendo tudinho. Ótimo. A gente, então, nem sempre o que contaram é exatamente a história. Por isso que eu escolhi essa história aqui, Pencas de Fichas. Arrasou. Aqui as mulheres seguram a bronca. É isso. Vocês estão entendendo? Ótimo. Ao cortar meu padrão, consigo não passar para os meus filhos? Calma o desespero, gente. Calma o desespero. Ouçam. Deixa entrar. Eu sei que é um assunto terrível. Eu sei que a gente fica angustiado. Eu sei que é mais... Segura o tchan. Segura o tchan, gente, que vai dar certo. Não cria teoria. Ó, o padrão seria o sintoma e o enredo diagnóstico da doença? Não cria teoria. Tá, tudo ficando louca. Muita calma. Então vamos captando. Gente, calma. Ok. Estamos indo muito bem. Como é possível no início, né? Então, nós vamos investigar o enredo. Vamos investigar dentro desse enredo a quais papéis nós nos fidelizamos. Tá? Só que a gente vai identificar esse enredo aqui com relação à questão financeira da sua família, tá bom? Então, eu vou fazer perguntas para você e você vai responder de acordo com a sua família de origem. Independente de você já estar, por exemplo, casada há 30 anos ou ter filho de 30 anos, você vai responder de acordo com a família de origem, porque a gente está buscando investigar um enredo e uma perpetuação de padrão. Papel e caneta na mão para você ir respondendo as coisas aí, para depois você poder montar um enredo a partir das perguntas que eu vou te fazer. Agora, adentramos oficialmente o assunto questões financeiras. Ok, primeira pergunta, para a gente identificar inclusive papéis. Na sua família de origem, quem ganha mais dinheiro? Os homens ou as mulheres? Responde rápido. Não precisa fazer nenhuma relação, só responde. Segunda pergunta. Na sua família, sempre que eu falo sua família de origem. Na sua família de origem, qual é o padrão para a entrada do dinheiro? Exemplo, CLT. Todo mundo na minha família é CLT. Minha mãe sempre me ensinou a valorizar negócio bom é CLT. Não, na minha todo mundo tem comércio. Sempre, ó, meu pai, os irmãos do meu pai, meu irmão também, todo mundo tem comércio. A gente sempre trabalhou com comércio. Não, na minha família todo mundo é vendedor. Cada um vende uma coisa, mas na verdade todo mundo é vendedor. Não, na minha família todo mundo é profissional liberal. Todo mundo. Eu, meus irmãos, meus primos, meus tios, todo mundo profissional liberal. Não, na minha família todo mundo tem negócio próprio. Monta o seu negócio, né, etc. Não, na minha família todo mundo tem formação. A gente é ensinado desde cedo. Antes de tudo, você tem uma formação, tem uma profissão. Na minha família tem esse negócio de emprego. Minha família é profissão. Todo mundo tem profissão. E meu pai já falou, ó, você pode escolher engenheiro, medicina, você pode escolher engenharia, medicina ou administração. Todo mundo escolheu um desses três. Entenderam mais ou menos? Investigar o padrão. Tem gente que fala, não, na minha família todo mundo se vira. Cedo, sabe? Eu já vejo meus sobrinhos, já se vira, já vende bolo na escola. Todo mundo se vira. Qual que é o padrão mais frequente na sua família? Como é que você aprendeu? Como é que diz o enredo que bom mesmo é CLT? Crachazão, presa boa, entendeu? Qual que é o padrão que passou para sua família? Pergunta número 3. Na sua família, da onde vem o dinheiro? Se olhar para trás, da onde vem o dinheiro? Só fala, como da onde vem o dinheiro? Trabalho, né? Não trabalha, não come. Tem gente que fala, olha, todo mundo sempre trabalhou, mas meu pai uma vez entrou na justiça e ali que ele recebeu um dinheiro que a gente comprou casa, sabe? Depois pro papai. Aí, agora falando, eu me dei conta. Depois meu irmão virou advogado e aí a gente, olha, nunca tinha feito essa associação. Entendeu o que eu quero que você pense? Ah, olha, ganhou, meu avô ganhou um concurso, ganhou uma bonificação, ganhou, de repente entrou um dinheiro grande
e aí se estabeleceu um padrão. Tem gente que fala, não, na minha família todo mundo é artista. Tem gente que é músico, tem gente que trabalha com dança, tem gente que é escritor, todo mundo é artista. O dinheiro vem da arte. Da minha família não, todo mundo é político, de uma maneira ou de outra. A gente tá sempre trabalhando vinculado à política, sabe? O meu não, o meu veio da terra. Todo mundo veio da terra. Trabalhava com terra, daí depois não sei o quê. Aí, da onde vem o dinheiro? E tenta ir descobrindo um padrão aí na história. Próxima pergunta. Da onde vem o dinheiro na sua família? Do trabalho ou da oportunidade? Porque todo mundo fala, lógico, é do trabalho. Não, mas na verdade, oportunidade em que sentido? Não, você falando assim, você sabe que a minha mãe era faxineira, mas daí um dia ela teve uma oportunidade, a chefe dela chamou ela para trabalhar no escritório. E aí ela começou a trabalhar no escritório, virou auxiliar, virou isso, virou aquilo. Daí quando eu cresci, eu também tive uma oportunidade e não sei o que, não sei o que, não sei o que, entenderam? Qual é o valor da oportunidade no enredo da sua família? Quando eu falo oportunidade, tem gente que a gente descobre num padrão familiar que sempre tem um benfeitor, sabe? Ah, meu avô foi tal pessoa, daí depois minha mãe foi tal pessoa, aí eu fui fazer faculdade, recebi uma bolsa, aí fui fazer intercâmbio, e aí a pessoa do intercâmbio falou com não sei quem, me deu um emprego, ou seja, sempre tinha um benfeitor. Deixa eu voltar vocês, porque sumiu os coração, de repente eu tô sozinha falando faz meia hora. Então, identificando mais ou menos, a gente só tá rascunhando o enredo, gente. Tell me. Várias oportunidades. Família de origem. Família de origem. A gente tá investigando. Eu sempre tenho benfeitores. Trabalho na terra. É isso que vocês estão entendendo. Padrão de concursados na minha família. Gente, é isso. É isso. Socorro, tá top. Aqui só CLT mesmo. Trabalho, trabalho, trabalho. Vai procurando um padrão, porque tem. Tá? Só tá começando. Oportunidade de indicação, exatamente. Concurso, ótimo, vocês estão identificando comércio de construção ou construção. É isso, a gente vai identificando áreas, formas, nunca teve nada fixo, bico, trabalho ocasional, é isso. Existe um padrão, tá? E esse padrão, ele conta pra gente um enredo. Por exemplo, na minha família todo mundo se vira. Nossa, meu, é incrível. Ó, todo mundo professor, é isso. E quando você já quebrou o padrão? Take it easy, baby. Vamos achar aonde tá? Vocês vão entender o que é exatamente quebrar padrão. Aí você fala, o padrão é variado. Às vezes o padrão está em outro nível, tá? A gente não encontra esse padrão superficial, mas a gente encontra o padrão quando a gente... Ó, homem, concursado, oportunidade. É isso. CLT, faculdade pública, multinacional. Gente, vocês estão demais. É isso. Quando os pais são separados e têm padrões diferentes. Os dois te constituem. Ó, eu tô fazendo aqui uma ideia para você começar a aprender a pensar. Aí, de repente, você fala, não, na minha família não tem padrão. Aí, eu vou... te mostrar, por exemplo, olha, pode ser que um é dentista, o outro é professor, o outro se vira, o outro não sei o quê. Mas todo mundo vende o almoço para pagar a janta, aí, entendeu? O padrão, ele existe. O que você precisa procurar? Como que eu sei disso? Enredo. Se eu tivesse que falar, e os seus irmãos? Ah, meus irmãos, tudo não tem onde cair morto, entendeu? Não interessa a profissão deles. Eles tudo não tem onde cair morto. Qual é o enredo? É essa a questão. Eu tô aqui te fazendo perguntas para você começar a descascar a casca da cebola. Cuidado com essa necessidade. E quem já quebrou o padrão? E quando é tudo diferente? Veja, a gente tem uma necessidade de mostrar que a gente, de alguma maneira, se diferenciou. E é justamente por aí que eu comecei que o padrão,
ele existe para garantir uma homogeneidade quando a pessoa insiste em negar a homogeneidade. Entendeu? Quanto mais eu nego o padrão, mais refém dele eu sou de maneira inconsciente. Mas como que eu faço então? Só quando eu pertenço com toda a honra do meu ser. Daí eu posso fazer um pouco diferente. Baguria. Vamos mais perguntinhas. Ok. Já descobrimos se o dinheiro... Então, o dinheiro vem do trabalho duro, do trabalho, né? Da onde que vem o dinheiro? Da oportunidade. Agora, quinta pergunta. Como ele vem? Ele vem por dia. Dinheiro sempre chega na minha família por dia. No meu, não. Meu é CLT, aqui é CLT. Dia 5 e dia 20 é vale. Todo mundo na minha casa, a gente só compra coisa dia 5 e dia 20. Porque o dinheiro vem na data certa. Tudo organizado, né? Tem gente que vem em grandes quantidades em tempos esporádicos. Nossa, meu pai, uma época, fez um negócio, aí a gente comprou casa, trocou de carro, a gente foi pra Disney, a gente não sei o que, tá. Então, de tempo, a cada 7 anos acontece uma entrada de dinheiro, assim, que muda o rumo da família, e depois o resto vai todo mundo, assim, rodando ladeira abaixo, esperando esse novo negócio sensacional que alguém vai fechar. E que daí vai fazer, então a pessoa tá sempre esperando grandes entradas esporádicas. Tem gente que fala, não, o meu é semanal, quinzenal. O meu é salário. Não, salário, sempre ganhei salário, 13º, a entrada de dinheiro aqui é muito organizada. Como que o dinheiro entra? Entende? Por quê? Profissional liberal? Não, gente, vai recebendo, eu sou professor particular, vou recebendo dos alunos, vai entrando, como é que vai entrando o dinheiro? É essa a questão. Ele entra pinga-pinga, ele entra uma coisa cheia, como é que ele entra? Será que essa entrada tem se perpetuado, esse formato tem se perpetuado? Será que ele está minguando aos poucos? Como que é a entrada? Como é que você aprendeu que o dinheiro entra? Com que frequência? Ele tem data para entrar? Com que quantidade ele entra? Entende? Estuda aí o enredo da história, o padrão da família, o que é uma verdade para você. Vou trazer um outro assunto para você entender. Quando eu tenho uma verdade, por exemplo, meu é CLT. Dia 5, daí eu já sento, já planilha, já pago as contas, vejo quanto que sobra para viver o resto do mês. Só que daí eu vou me relacionar com uma pessoa que o dinheiro vai entrando e vai sendo gasto. E eu falo, não, você é muito desorganizado. Você não pode pegar um dinheiro e gasta assim, não. Você tem que... Por que você não organiza todas as pessoas que você trabalha? Por exemplo, é mecânico, bota o dinheiro todo lá e aí no dia 5 paga a conta, entendeu? Por isso que você não tem nada, porque você é desorganizado. Porque o meu padrão que eu trago da minha casa é esse, e esse seu não funciona, entende? Então a nova família, muitas vezes, ela não se organiza porque cada uma das pessoas quer impor, a gente falou sobre isso na última aula, o seu padrão de funcionamento, tá? Outra pergunta, investigando o enredo. Tudo isso aqui, a gente está investigando os padrões? Não. Qual é o enredo? Qual o nível de negação da sua pessoa? Próxima pergunta. Qual é a força de trabalho do seu clã de origem? A força do meu clã é braçal. Todo mundo braçal. A minha não, intelectual. Todo mundo ganha dinheiro com a sua inteligência, com a sua intelectualidade. Todo mundo ganha dinheiro sentado. Todo mundo ganha dinheiro no escritório. A força do meu clã é intelectual. E a sua? Por exemplo, a força do meu clã é que a gente tem tino pro negócio. A gente ganha dinheiro porque a gente tem um tino, sabe? Tino para negócio. Impressionante. Meu sobrinho, você precisa ver, novinho já tem tino pro negócio. A força de trabalho do meu clã é o tino pro negócio. E a sua? A talento. Todo mundo ganha dinheiro com talento. E vocês? A força do nosso clã é networking. Todo mundo muito bem relacionado, sabe? Então, veja, a questão é que talvez você fale, não, as profissões, tudo cada um num lugar. Mas o tino é o que mantém, é a força de trabalho, é que todo mundo é leal.
A outra, todo mundo de alguma maneira trabalha na empresa pública, cada um num lugar, mas todo mundo trabalha naquela mesma empresa, sabe como funciona aquele sistema. Tem gente que fala, não, a força do meu clã é acadêmica. Meu pai se formou em Harvard, o meu irmão em Stanford, entendeu? Da onde vem a força? Dos nossos títulos. Todos nós ganhamos dinheiro graças aos nossos títulos. Inclusive, eu falo já para os meus filhos, olha, não vai se formar em qualquer lugar. Entende? Da onde vem a força de trabalho do seu clã? Que mais? Força intelectual. Padrão braçal. Braçal. Bem misturado, Dani. Veja, é o que eu falei. Tem gente que vai falar, adorei isso aqui. Aqui, ó, tino pro negócio. Aí falou, não tinha entendido até agora. Agora eu entendi, entendeu? Braçal. Tem gente que fala, não, cada um é uma coisa. Por quê? Porque o padrão tá no braçal. Então, tem uma pergunta que talvez não faça todo mundo trabalhando esperando a aposentadoria. Parabéns, ó, você identificou algo que eu não falei aqui. Porque não tem só isso. Tino pro comércio, braçal. Ó, os avós construíram e os pais só querem ganhar de mão beijada. Todo mundo empresário, é isso, de servir a família. Ó, valorizamos o talento e não ganhar dinheiro. Ó, todo mundo nível técnico, empregado. Muito bem, é isso aí. Resolver problemas, herança, ótimo. Ótimo, esqueci de mencionar a herança, exatamente. Tem famílias e mais famílias que vivem da venda do que os antepassados conquistaram. E aí abre uns negócios lá que acaba tudo em pizza e segue a vida, queimando a herança. Ó, os intelectuais são, como é que é isso aqui? Os intelectuais são concursados e os braçais são autônomos. Eu sou o autônomo intelectual. Olha lá. Muito bem, vocês estão muito bem. Veja, o que a gente está fazendo aqui? Você vai matar todas as charadas com essas perguntas? Não. Tudo isso serve para quê? Para descobrir o enredo. A gente não está se debruçando sobre o padrão propriamente dito. A gente está fazendo perguntas para que você descubra o enredo. O padrão é carnê do baú e Mega Sena. Esperando alguém salvar. Olha como vocês estão muito bem. É isso daí. Mas a nossa força para fazer dinheiro está em seguir o clã. Não chegamos nessa parte ainda, por isso que falta o dinheiro, não é mesmo? Não é mesmo? Muito bem, vocês estão muito bem. Ok, vamos continuar com as perguntinhas. Cadê? Última pergunta. Nossa, já passou muito tempo, ainda falta muita coisa. Última pergunta. Dinheiro vira o quê? Na sua família. Dinheiro vira o quê? Tem gente que fala assim, Dani, eu sabia que meu pai tinha dinheiro porque a gente ia no mercado. Entrava o dinheiro, a primeira coisa era, vamos no mercado. Aí a gente podia comprar isso, podia comprar aquilo. Ou seja, o dinheiro entrou, vira mercado. E curioso, em terapia, trabalhando isso, eu vi uma pessoa que não conseguia falar eu te amo para a mulher, mas ele fazia o quê? Ele passava no mercado, aí ligava, eu tô aqui no mercado, tá precisando de alguma coisa? Uma flor, talvez? Não, ele queria levar o quê? Carne. Quer uma carne? Por quê? Carne, carne. Entendeu? Quer um eu te amo melhor que carne? Da onde vem isso? Desse aprendizado, que o dinheiro chegou, ele vira o quê? Mercado? Vira o mercado. A primeira coisa que a gente faz é mercado, depois a gente vê. Entendeu? Tem gente que assim, o dinheiro entrou, prosperou. Primeira coisa que fez, comprou um carro. Comprou um carro, arranjou emprego, já comprou um carro. Porque o carro é o status. Na nossa família, todo mundo. A gente mede, você viu, começou a namorar um cara, chegou aqui com aquele carro. Todo mundo com aquele carnê de 60 parcelas, mas todo mundo carro, né? Carro é o que a gente mostra que a gente é próspero. Todo mundo tem um carro. Com carnê bem grande. O que o dinheiro vira na sua família? Tem gente que vira viagem. Não, a gente assim que eu passei na faculdade, ganhei uma viagem.
Quais são os aprendizados que você reproduz? Tem gente que entrava dinheiro, mas posso falar, Dani, meu pai sempre reinvestia no negócio. Nunca em casa. Essa era a maior mágoa da minha mãe, sabe? O dinheiro virava sempre, era tudo a prioridade, era o negócio do meu pai. Nunca vinha para nossa casa. Aí minha mãe falava, pô, trabalha desse jeito, mas nunca vira para dentro de casa. Em casa tava tudo sempre meio quebrado, meio assim, nunca era a hora. Sempre prioridade investir no negócio. Quantas famílias reproduzem esse padrão? Tem gente que fala, não, o dinheiro é pra família, pra ajudar a família. Tem que. Meu pai falou que ia fazer tal coisa, ou sempre, mas daí sempre tinha alguém que passando dificuldade, meu pai ajudava, porque falava, não, prioridade é família. O dinheiro vira o quê? Tem gente que fala, o dinheiro vira segredo. Posso falar? Eu não sei onde meu pai enfiava o dinheiro. Não sei o que ele fazia com o dinheiro. Trabalhava, mas a gente nunca viu o dinheiro. Aí você casa com uma pessoa que também conta separadas. Conta separada, eu não sei. Dani, você acredita que eu não sei quanto ele ganha até hoje? Ele, se eu perguntar, ele se ofende. A gente tem conta separada, conta dividida. Eu pago umas coisas, ele paga outras coisas. Agora, o resto que ele faz com o dinheiro? Não sei. O dinheiro vira o quê? Aqui a gente tá falando de prosperidade, nem chegou esse assunto ainda. A gente tá falando exclusivamente da reprodução de um enredo da família de origem, tá? Para que serve esse mundaréu de pergunta? Para você descobrir seu enredo. É para isso. Agora vamos entender o mecanismo da fluidez da prosperidade. Ok. Então agora vamos seguir, porque agora a gente vai aprender sobre prosperidade, tá? Dinheiro na mão é vendaval. Ai, ai. Muito bem. Vamos lá. Ok. Da onde eu tirei essa coisa? Você sabe que a pergunta que mais apareceu aí, quando eu perguntei, você quer romper com qual padrão? Escassez. Então eu vou ensinar para vocês o que é essa tal dessa escassez. Agora vai apertar o calo, hein, Brasil? Muito bem, a gente vai falar agora do movimento, né? Você já mais ou menos percebeu que há um padrão, que há um enredo, que esse enredo protege um algo, e também agora a gente vai falar do movimento do dinheiro propriamente dito. Quando é que vira escassez, quando é que vira abundância, o que determina isso, independente do padrão, tá? Porque tem gente que fala, Dani, na minha família todo mundo é médico e todo mundo é muito rico, só quem não é médico que é rico. Então, entendeu? Então, nem todo padrão, que eu quero que você entenda, é que nem todo padrão é negativo. Agora, quando a gente vai olhar aqui, a gente vai olhar para um padrão que não tá funcionando. Então, bom, ó, isso aqui não tá legal. A gente tá repetindo ele e tá ficando cada vez pior a situação. Então, a esse vale a pena a gente se debruçar e olhar, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a gente, pensando numa questão de herança geracional, a gente recebe com essa herança facilidades, né? Por exemplo, eu tenho facilidades para idiomas. Minha filha Jolie também tem. Agora, da onde isso vem? Meu avô falava não sei quantos idiomas. Então, eu herdei isso, é uma facilidade. Eu nunca me debrucei para estudar idiomas. Herdei. Mas também herdei uns padrões, uns assuntos, umas compensação, né? Umas dívidas ancestrais. Entende? O que a gente tem que ter? Humildade. Humildade para compreender isso, pertencer e fazer bom uso das coisas boas e das coisas ruins. Outro exemplo. Então, do meu avô, eu herdei a facilidade para línguas. A minha avó, mãe da minha mãe, morreu de câncer de útero. Eu herdei assuntos de útero. Eu fugi, quebrei o padrão. Chega! Esse assunto de útero aqui não vai dar. Eu trabalho com cura de útero. Entende? Então, cuidado com essa coisa do não! A gente pode ser um pouco diferente, desde que a gente aceite que é igual. Vocês entenderam essa parte? Ai, que bom, Silvia. Ela falou que eu sou incrível, que ele está amando. Vocês entenderam? Cuidado com essa fantasia de, eu quero quebrar este padrão. Tem que rolar um amadurecimento. A gente herda umas coisas, umas facilidades, umas conquistas, e a gente também herda umas dívidas. E a gente precisa... Ela falou, dinheiro vira fumaça. E a gente precisa, com maturidade, lidar com isso, tá? Sim, sim, sim. Todo mundo entendendo. Ó, sempre pagando juros. Quando nasci, meu pai pagava muito juros. Ok.
Entendido, faz todo sentido. Ela falou, a gente pode ser um pouco diferente. Eu não vou conseguir repetir porque brotou em flow. Vou voltar aqui pra gente falar agora da parte que vocês vão amar, que é a escassez e a abundância. Eu vou usar uma analogia pra isso, e aí vocês vão ficar loucos porque vão entender, mas não vão entender. Por quê? A analogia, essa linguagem de símbolos, ela fala diretamente com a alma. Então a alma fala, eu compreendi. Só que a mente fala, como compreendeu? Me explica que eu não tô entendendo. E no meu caso, como é que se aplica? E a mente fica louca. Então fala pra mente, agora você faz favor, vai botar camisola que daqui a pouco você vai dormir, que agora a aulinha é pra alma. Tá bom? Porque a solução tá na alma, a solução não tá na mente. Eu já dei um monte de assunto pra sua mente brincar. Fala pra ela, pega seu lapinhos e vai ali escrever o enredo, que agora é a aula da alminha, tá bom? E agora é a aula da alminha. Então aguenta, segura a onda e deixa a alma absorver conhecimento que ela vai poder transformar nas coisas, ainda que a sua mente fala, mas eu não tô entendendo como é que isso se aplica no meu caso, tá? Aulinha da alma. Vamos usar uma linguagem do inconsciente, que é uma linguagem simbólica, a gente vai trabalhar com analogia, tá? Ok, então a gente vai entender esse negócio de dinheiro numa família a partir da analogia de um jardim. Que eu quero que você comece a pensar a partir do seu clã. Você vai usar isso propriamente, pensando, será que na minha casa tinha jardim? E não só pensando concretamente se tinha jardim ou não, mas pensando no jardim como uma analogia de vida e de prosperidade, tá? Então você vai fazer um paralelo. Uma hora você vai falar, na minha casa tem jardim, não tem jardim. Realmente, na minha casa morrem as plantas. E ao mesmo tempo você vai falar, eu sei que ela não tá falando de planta, ela tá falando de prosperidade, de vida, de como é que a gente lida com isso, tá? É assim que a gente vai brincar. Ok, então na analogia do jardim, a primeira coisa que a gente vai pensar é no dinheiro que serve exclusivamente para sobrevivência. É o dinheiro que paga as contas do mês, esse mês a gente vê se dá para comprar um tênis, tá? Qual realidade dessa? Plantas somente dentro de casa, tá? Então tem umas plantinhas lá dentro de casa e a gente rega e aí cada família tem uma determinada qualidade de planta. Tem gente que tem aquelas plantas que fica na água em cima da geladeira que não precisa regar nunca, ou seja, não exige comprometimento, manutenção, rega, cuidado, não exige sol, não exige nada disso. Isso está muito relacionado as pessoas, por exemplo, que nem falou, todo mundo CLT esperando a aposentadoria, ou seja, é um relacionamento com a prosperidade, com a vida, com a responsabilidade, com a fluidez disso, mínimo. Bom mesmo se arranjar um emprego CLT concursado, então ótimo, porque você não pode ser mandado embora, meninas. Então você faz uma manutenção male dali e pronto, segue a sua vida. Realização, isso aí não precisa, realização. Bom mesmo é você garantir a aposentadoria, né? Entendeu? Como é que se lida com esse fluxo de um dinheiro que é uma energia que gera oportunidades de expansão, de experiência de vida? Então, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade do dinheiro exclusivamente para a sobrevivência ou para uma segurança e não para a experiência. Porque eu abro mão da experiência de uma vida qualitativa por conta da sobrevivência. É uma mentalidade que gera fidelização, tá? Aí vamos pensar, então são as pessoas que, o emprego que não precisa cuidar. Se eu me dedicar ou não, tanto faz. Se eu botar vida naquilo ou não, tanto faz. Tá garantido, tá? Planta de plástico, planta que mora na água, planta que é cacto, regou, não regou, faz muita diferença. A empregada rega, sei lá, qualquer coisa, tá? Segundo nível, jardim na frente de casa. Não tem um jardim. Tem planta, tem um jardim na frente de casa, minha mãe sempre cuida, né, quando vem visita também, ela cuida, tá sempre preocupada, ela fala, jardim à frente da minha casa é o mais bonito da rua. Ou seja, qual que é esse tipo de mentalidade, né? Existe essa manutenção, por exemplo, são famílias que têm o mindset voltado para você tem que cuidar da sua imagem é tudo, a sua imagem é seu cartão de visita, né? Lógico que você tem que ter um carro bom. Como é que você vai convencer que você é uma pessoa bem-sucedida com um carro popular? Não. O jardim da frente da casa, tá? É um jardim para todo... Então, existe sim, eu cuido da manutenção. Eu faço... Nossa, eu tô sempre cuidando, né? Porque
tudo isso empresta valor para que as pessoas acreditem que eu sou uma boa profissional. Então eu fui ensinada a pensar nisso e eu faço essa manutenção de vida dentro daquele contexto em nome de ser o jardim mais bonito da vizinhança. Deixa eu ver se vocês estão entendendo. O que eu quero que você entenda? Que existe uma relação entre o quanto eu me comprometo a fazer a manutenção da fluidez da vida com a prosperidade. Por isso que eu tô usando essa analogia de plantas, tá? Não necessariamente você pode me falar, ai, na minha casa tem um monte de planta, mas não tenho dinheiro. Não é isso, gente, tá? Não é literal. Dentro dessa analogia do jardim, isso implica também, gente, em a gente entender o quanto a prosperidade custa, quanto comprometimento a prosperidade custa, tá? Sair da esfera doméstica, sair da sobrevivência, sair da manutenção de perpetuar aquele mesmo nível de conquista. Então tem gente que fala, meus pais eram classe média, eu também sou classe média, a gente tem meu apartamento também dentro, mas tô sempre patinando ali, porque eu não consegui nem um pouquinho além daquilo que eles conquistaram, porque eu permaneço na lealdade do padrão e não consigo romper e trazer um nível maior de vida / prosperidade para a minha família, para a minha vida, para a minha identidade, para a minha manifestação na sociedade. Próximo nível, quando no jardim, por exemplo, né, alguém falou, tem pomar. Ou seja, a gente começa a trabalhar com aquilo que não é somente para a beleza, mas existe essa função de, tem horta, por exemplo, tem árvore frutífera. Por que aqui é um outro patamar? Porque aqui a gente começa, por exemplo, quem tem árvore, que nem eu tenho árvore na minha casa, tem uma realidade que a gente não imagina o quão custosa ela é, que são as pragas, sabe? A árvore não é assim, ela tá lá, a árvore, pá. Não, existe um mundaréu de praga que consome a colheita. E isso requer entendimento de nível de guerra. Isso requer o entendimento da lei da semeadura, das estações, não só fazer a manutenção, mas fazer no tempo certo e variar as etapas. Então você percebe a diferença de pegar a mangueira e fazer assim no jardim quando você tá passando o dedo no telefone, e a diferença de você cuidar de cada espécie num determinado tempo e saber quais são as pragas. Essa manutenção vai garantir uma outra viabilidade de prosperidade, um outro nível de comprometimento, né? Então, quando a gente passa para um outro patamar, né, não, na minha casa tem árvore frutífera, na minha casa tem horta. Horta, por exemplo, tem um outro aprendizado sensacional. Por quê? Quando você vai lá na horta e compra uma bandejinha, por exemplo, de alface americana, ou alface roxa, que, por exemplo, eu gosto, a gente planta. O que acontece? Aí você fica cuidando daquilo lá. Quando fica pronto os pezinhos, fica tudo junto. Quem come 30 pés de alface roxa, tudo de uma vez. Ou seja, horta é um negócio louco sobre prosperidade. Por quê? Porque você entende que existe um nível de prosperidade que você tem que aprender a compartilhar. Do contrário, não é prosperidade. Entende? Se a sua mentalidade é eu quero ter uma hortinha para o consumo próprio, nunca vai dar certo. Porque você nunca dá para plantar 5 alfaces, 5... Não dá. Então, você tem que criar um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de comprometimento, mas que você tem que aprender a compartilhar. Existem níveis de prosperidade que envolve o compartilhar. Então, aqui eu vou trazer um outro paralelo, saindo dessa questão de frutíferas e hortas, e fazer você entender pensando no jardim, né? Tem jardim na frente, que é para todo mundo ver que o jardim é bonito, que é o carro, que é a prosperidade... Para inglês ver, que é a prosperidade da roupa de marca, do relógio importado, do carnê de 60 parcelas do carro, que tá, né? Essa prosperidade do jardim da frente da casa. Existe a prosperidade que envolve os fundos da casa. Então tem gente que tem jardim na frente e tem atrás, tem gente que não tem na frente, mas tem atrás. Atrás, aqui na nossa analogia, é a ancestralidade. Então tem gente que fala, olha... A minha casa, por exemplo, meu pai sempre ajudou
a mãe dele. Primeiro dinheiro era pra casa dele. Ou meu marido, Daniel, eu posso falar, não dá, porque ele fica pagando as coisas do irmão dele, ele fica pagando as coisas da mãe dele. Eu já falei que assim não dá certo. É o jardim do fundo. Então, a ideia é, não pode ter jardim no fundo? Não. A ideia é como é que você lida com isso. Por quê? Porque tem que chegar uma etapa que tem que ter jardim do fundo. Existe um nível de prosperidade para além da sobrevivência que envolve o jardim do fundo. Que envolve a honra o teu pai e a tua mãe. Honra as tuas raízes. Deixa eles beberem da prosperidade que você usufrui. Tem gente que não tem condição de qualidade de alma para isso. Então, obviamente, melhor não ter esse nível de prosperidade, não é mesmo? O que eu quero dizer é que existe uma lei da semeadura, gente, que envolve maturidade. É isso que eu tô tentando mostrar para você aqui. Do contrário, você vai ficar sempre patinando naquele mesmo nível, porque o ser não tem a integridade necessária para sustentar um outro patamar de prosperidade. Não é uma prosperidade eventual que vira fumaça. É um outro patamar. Patamares precisam ser sustentados por identidades, tá? Então, aqui entra a questão do jardim do fundo. A ideia aqui, como eu disse, não é um desequilíbrio, né? Então, na minha casa, as plantas de dentro de casa tá tudo morta, mas o dinheiro tá indo lá para a família de origem, pro irmão, pro pai, pro não sei quem, pro não sei quem. Não é isso. A ideia a prosperidade tá super fluindo, mas também as raízes estão sendo honradas, tá? E aqui também entra os jardins laterais, ou seja, quando você prospera, os seus iguais usufruem dessa prosperidade. O que eu quero dizer? Se eu sou refém do jardim da frente da casa, eu quero pensar que agora eu vou ter um carnê de carro importado, né? Porque afinal eu sou uma produtora de conteúdo digital. E se eu não postar o carro que eu comprei, as pessoas não vão entender o quão próspera eu sou. A grande questão é que essa prosperidade genuína, verdadeira, né, que tem que se expandir, eu sempre faço esse desenho para vocês, ele serve para tudo, tá? Vou fazer novamente. Serve para tudo que eu ensino para vocês. Lá vem o meu desenho sensacional. Da perspectiva de cima, o que você precisa entender? A prosperidade verdadeira, ela vai se expandindo do centro para as bordas. Ou seja, eu quero uma prosperidade que me coloque aqui no Instagram como uma influencer super bem sucedida. Mas eu não quero lidar com essa realidade aqui, ó, que são as pessoas próximas de mim. Aí eu não quero que a minha prosperidade alcance essas pessoas aqui. Funciona? Não. Porque tudo aquilo que é sistêmico é sistêmico. Ou seja, não é só para trás, não é só para os lados, não é só para frente. Todo mundo quer uma prosperidade só para frente. Dani, faz está falando muito. Faz esse sorteio logo aí que eu quero ganhar, porque eu tô chamando, eu mereço, eu quero ganhar esse curso aqui, porque eu quero quebrar esses padrões e prosperar para frente, que eu não quero mais saber desse povo aqui atrás de mim. Essa prosperidade é sistêmica? Não. Qual que é a prosperidade verdadeira? Alguém perguntou, como é que eu faço para romper com esse padrão e meus filhos não serem afetados por isso? Só tá tendo esse padrão quando ele é sistêmico. Ou seja, tem jardim na frente, tem jardim dos lados, tem jardim no fundo, tem horta, tem planta, tem árvores frutíferas, tem tudo. E tudo com o preço que custa. Tem que aprender a lidar com praga, tem que aprender a lidar com estações, tem que aprender a compartilhar. Ou seja, você começou a prosperar, você quer expandir para limites internacionais, você quer ir além da sua esfera de influência, mas ninguém do seu lado se beneficia da sua prosperidade. Seus irmãos não são beneficiados, os seus amigos não são beneficiados, você não emprega as pessoas ao seu lado, você não viabiliza os estudos dos seus sobrinhos, ou dos seus filhos, ou dos... Que prosperidade é essa? Irresponsável, né? Deixa eu ver se vocês estão me entendendo. Ai, ai, ai. Tô falando de uma prosperidade, gente, que vinga, tá? Uma prosperidade que deixa herança. Não tô falando de uma prosperidade assim... como veio, partiu, não se sabe para onde. Uma prosperidade construída, consistente, que vai se expandindo, né?
que vai se expandindo, que se responsabiliza, entendendo muito. Que maravilha. Aí, veja bem, você vai falar, Dani, mas você tá falando da abundância. E a escassez? Vou falar da escassez. Tem jardim de aparência, tem jardim para embelezar, né? Nossa, olha, posso falar toda vez que eu passo aqui na frente da sua casa. Ai, me dá um... É tão bom aqui, o pedaço mais bonito da rua. Parece que eu moro em outro lugar. Quando eu passo ali na frente é tudo pichado, mas quando eu passo aqui na frente da sua casa, essas florzinhas, olha... Ai, torna o meu dia mais alegre. Entende? Depende do propósito. Muito bem. Vamos falar da escassez. A escassez vem da onde? Da falta de água para regar tudo isso. Ou seja, estamos falando de um jardim. Esse jardim é uma analogia para a vida, para o símbolo da vida e para a prosperidade, porque o dinheiro nada mais é do que um viabilizador de vida, tá? De oportunidades, etc, etc. A grande maioria das pessoas, quanto mais egoísta, mais sobrevivente. O que me interessa é o dinheiro. A vida existe exclusivamente para a manutenção da minha existência. E aí você fala, Dani, mas no meu caso, sabe qual é o problema? Não tem. Não dá para ter planta porque não tem água. Ou seja, a escassez diz respeito ao quê? A mangueira está dobrada. E a mangueira dobrada é a ponta para questões ancestrais. Fortes, sérias, tá? A gente vai falar de algumas aqui agora. É para você entender que o grande problema é que quando a gente está vivendo um padrão de escassez real mesmo, as questões, elas já estão vindo. A falta de água, a falta de vida, o fluxo da vida já está interrompido desde a outra geração. Não é uma coisa que começou na sua, olha, tava tudo lindo, maravilhoso e agora chegou em você, né? Essa é uma das coisas que a gente mais trabalha no Constelar, essa liberação do fluxo da vida. Então, a escassez não é sobrevivência, não pago um boleto e não pago o outro. A escassez, ela sinaliza que o fluxo de vida está interrompido, a mangueira está dobrada, e daí não tem como regar o jardim, não tem como ter prosperidade, tá? Vamos falar um pouco sobre essa questão da escassez. A escassez, onde há escassez, há dívida, tá? Não tem escassez sem dívida. A escassez é um sinalizador de uma dívida. E as questões da dívida, gente, das dívidas são seríssimas. Por quê? Vou dar um exemplo. Começar do primeiro nível de dívida que a grande maioria das pessoas que experiencia a escassez tem. As pessoas não entendem que prosperidade e vida são sinônimos, tá? Então, se eu não tenho gratidão pela vida, eu não tenho prosperidade real. Eu posso ter dinheiro, mas não tenho prosperidade, não tenho qualidade interna para usufruir. Eu sou um inferno e faço um inferno na vida de todo mundo que convive comigo dentro do meu carro importado. Então, veja que a questão não é dinheiro, a questão é prosperidade, saúde, qualidade de vida interna, recurso para experienciar. E da onde vem isso? Vem desse fluxo de vida interrompido com o primeiro lugar onde a vida chega em mim, que é quem? Papai e mamãe. Então, quando eu olho para o meu pai e para minha mãe, eu falo, não, eles devem para mim. Eles não fizeram o suficiente. Inclusive, eu tô exausta, porque eu que tenho que fazer por eles. Mangueirinha dobrada. Dívida. Quem acha que os pais devem para ele, o que se materializa na vida dessa pessoinha? Dívidas, é mesmo? Então, quem tem dívida, tem dívida. Quem tem dívida aqui fora, tem cartas de dívida aqui dentro. Com a mãe, com o pai, com o ex-marido, com o chefe, com a não sei quem, com todo mundo deve para a pessoa. Quanto mais gente deve para mim aqui dentro, mais dívida eu tenho aqui fora. Não quero mais ter dívida aqui dentro, então para de achar que as pessoas devem para você. Ou seja, vamos sair da vítima, não é mesmo? Vamos falar, bom, tô viva, que bom, agora vamos cuidar da vida, amadurecer, não é mesmo? Amadurecer e vida que segue. Segundo, qualidade de dívida, uma dívida que é ancestral, ou seja, significa que, quando que tem dívida que é ancestral? Quando os meus ancestrais prejudicaram fortemente pessoas. E aí, eu tenho dívidas reais mesmo, o negócio não vira, sabe? Porque eram pessoas que prejudicaram mesmo, prejudicaram outras pessoas. Por exemplo, eu tive ancestrais que eram escravagistas. Então, ai, meu Deus, não é mesmo?
Quanta gente trabalhou de graça para os seus ancestrais, eles se beneficiaram de tudo isso e agora você está lidando com as consequências disso. Entende? Quando as dívidas são muito intensas, elas apontam para uma dívida que é ancestral. Quer ver o nível mais nervoso disso? Que a gente vê, porque às vezes as pessoas falam, mas isso só com relação a dinheiro? Não. Por exemplo, Dani, eu quero olhar uma situação porque, por exemplo, meu marido tem uma falência renal, tem um problema sério no rim. O que isso está dizendo pra gente? Aparece muito isso na constelação. O que isso está dizendo pra gente? Já viu aquele ditado que fala, nossa, para eu pagar isso aí eu vou ter que vender um rim. As dívidas ancestrais, gente, elas não se manifestam exclusivamente na questão da falta de dinheiro, tá? Porque vida e prosperidade são sinônimos. Então, são questões que eu não vou conseguir abrir toda a possibilidade de leque aqui, né? E o terceiro tipo de dívida são as dívidas que a gente adquire por índole, né? Índole do quê? De usurpador. Ou seja, a pessoa quer levar vantagem eternamente. Então, veja, a lei do equilíbrio, que é uma realidade da constelação, a lei do equilíbrio, ela não tem como burlar ela. Então, se eu levo vantagem num lugar, significa o quê? Que eu vou levar desvantagem no outro. Não tem como burlar. Eu faço o gato da internet, eu vou ser roubado lá no mecânico. O mecânico vai falar que trocou uma peça do meu carro e ele não trocou. Por quê? Porque a gente se relaciona com iguais. Entende? Então, se eu tenho problema de índole e se eu levo vantagem mesmo, e porque o mundo é dos espertos, naturalmente eu vou colher isso imediatamente na minha realidade. E os meus ancestrais também, os meus descendentes também vão colher isso. Então, tem muita gente lidando com dívidas aqui que vem da índole, né, dos seus ancestrais. Então, dívida vai sempre apontar para a dívida emocional, que começa com, eu acho que as pessoas devem para mim a começar dos pais, dívida ancestral das pessoas prejudicarem mesmo outras pessoas financeiramente, e dívidas de índole, que pode ser por causa da minha própria semeadura ou da semeadura dos meus ancestrais. Falamos de escassez, vamos falar agora de prosperidade. Vocês estão aí? Eu vou dar uma melhorada, porque a gente tem que subir, né? Em outras palavras, eu quero dizer assim, Dani, mas e então? Eu, no meu caso, que eu tenho dívida. Como é que eu quebro o padrão das dívidas? Pagando-as. Dívidas não caducam. Isso é uma coisa que eu ensino no dinheiro sistêmico, e as pessoas falam, mas e agora? Dívidas não caducam. Elas passam de geração em geração, tá? Agora vamos falar, tá? Faz favor. Me explica como é que faz para ter prosperidade. Vou explicar. De pé ainda. Ai, que bom. Vou assistir algumas vezes. É muito conteúdo aqui, gente. Tô aqui ouvindo o caderninho de dívida. Tá, vamos falar então agora de prosperidade? Qual que é a receita da prosperidade? Tá bom, Dani, entendi tudo isso, não tô gostando, mas vou aceitar porque eu já tô velha pra ficar negando as realidades, né? Cansei disso daí. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Number one, saia da vítima. Saia da vítima. Saia do tamanho errado, saia da negacionista. Mas eu não acho justo, Dani. Não acho certo. E minha filha, então vai mais 4 anos aí nessa situação, daí depois você volta e vou ver se agora você já acha certo. Já acha que a vida vale mais do que seu monte de opinião sobre ela. Não é mesmo? É isso que significa sair da vítima. Número 2, tá bom. Saí da vítima, parei de reclamar, parei de achar que não é justo. Parei de falar, mas eu não tô entendendo, Alguém explica pra mim, que eu não quero me responsabilizar pela minha vida. Eu não quero eu mesma ter que entender a minha vida, Dani. Você falou que ia explicar, você não vai explicar? Não. Você vai sair da vítima? Você vai sair da vítima. Olha que demais, vai falar, é minha responsabilidade. Quem tem que entender sou eu, porque eu já sou adulta.
Não é mesmo? É. Número 2, honrar suas raízes. Isso significa o quê? Integrar a sua história. Tudo isso é meu. Tudo isso me pertence, tudo isso é minha responsabilidade. Por quê? Porque eu sou adulta. E esse é o preço que a vida me custa. Foi assim que a vida chegou até mim. Dá essa mala tudo bagunçada que eu vou botar aqui e vou arrumar. Vou entender, vou chorar, vou integrar. É minha responsabilidade. Adultos. Só adultos prosperam. Certo? Por último. Entendi, já saí da vítima, que essa mulher é horrível, nunca mais vou assistir a live dela. Já vou honrar as raízes, arrumar essa tal dessa mala aí, integrar a história familiar. Veja bem, essa é uma frase para você anotar também de minha autoria. Faça favor de não fazer post com ela igual vocês fazem, que vocês são muito sem vergonha. Só quem pertence pode ser diferente. Só quem pertence pode ser diferente. Quem não pertence não pode ser diferente. Entendeu? Você fica negando aí e segue refém dos padrões. Só pode ser diferente, só ganha autorização para ser diferente quem pertence, quem tem raiz, quem integra o clã. Sabe? E por último, número 3. Que é onde chega a sua prosperidade, a sua autonomia, a sua individuação, né? Toda essa realidade do você para além da repetição do padrão do clã. Autonomia. No que está baseada a sua autonomia? Na sua utilidade expandida. O segredo da autonomia na prosperidade é a utilidade expandida, que é esse jardim que é bom dentro de casa, é um jardim, uma pessoa que rega as plantas dentro de casa, cuida do jardim do fundo, cuida do jardim da frente, cuida do jardim lateral, tem horta, tem árvore frutífera, sabe tudo isso. Utilidade expandida garante a sua autonomia para além daquilo que o clã já conquistou ou para além das dívidas do clã. Esse é um mapinha da prosperidade, babies. Ah, meu Deus.